Deus, nessa noite, meus irmãos e irmãs, voltando aqui para a palavra do Senhor, nós lemos Atos 26, 18. O que é salvação, né, irmãos? Essa palavra salvação, ela vem de tirar do perigo. Quando alguém está em perigo, por exemplo, alguém está, por sua vez, passando mal, e chega alguém ali e salva aquela pessoa, leva para o hospital, e aquela pessoa ela é medicada, ela é atendida e ela volta ao normal. Então salvação vem de livrar do perigo. Jesus, ele veio para nos tirar do perigo de quê, irmãos? Da condenação. O perigo de nós perdermos o bem mais precioso, que é a vida eterna. Então o perigo, uma pessoa morrer sem Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque, irmãos, aquela alma ali nunca mais ela vai ter chance de ser resgatada. O que é salvação? Livrar-se. Livrar-se, por sua vez, né, irmãos, de um acidente, de uma bala perdida, livrar-se de uma briga ali, uma bala perdida atingir. Então, quando a gente, né, irmãos, aceita Jesus, ele também nos livra. Ele nos livra de acidente, ele nos livra de contrair uma doença incurável. Porque a salvação não é só a vida eterna, é também Deus nos dando livramento. Porque, irmãos, se nós não tivéssemos salvos, talvez alguns de nós aqui não estávamos aqui contando história. Amém? Talvez nós não era nem para estar vivos aqui, mas porque Deus tinha plano na minha e na sua vida. Você está aqui nessa noite porque Deus tem promessa de salvação. Amém? Escapar. A palavra salvação também é escapar. Escapar de algo ruim que estava para acontecer. Irmão, quem tem salvação, ele escapa de tanta coisa ruim. Gente mal que quer o teu mal, quer te destruir, quer te matar, quer te derrubar, e Deus não deixa. Por quê? Porque o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. E quem teme a Deus tem livramento. Quem teme a Deus, Deus livra do perigo. Quem é salvo, Deus faz você escapar do laço do passarinheiro. Talvez o inimigo já tenha preparado o laço para mim e para você. Não era nem para nós estar aqui nessa noite, mas porque você tem salvação, nós temos salvação, e nós temos a certeza dessa salvação. Porque quando nós somos salvos, nós sentimos que estamos salvos, não é, irmãos? E aí Deus livra, Deus escapa você de algo ruim que estava para acontecer. Deus protege. Enquanto você está aqui na igreja orando por sua família, Deus está visitando o seu esposo, seus filhos. Deus está guardando, livrando, protegendo. Deus está entrando com providência. Deus está trabalhando. Enquanto nós buscamos ao Senhor, Deus está trabalhando por cada um de nós, irmãos. Então salvação é tudo isso, né, irmãos? A Bíblia fala da salvação como a libertação do tremendo perigo de uma vida sem Deus. Como nós lemos lá em Atos, capítulo 26, versículo 18. Vamos ler aqui outro versículo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O homem sem Deus é um perigo, irmãos. É um perigo grande mesmo, irmãos. Porque ele não tem proteção de Deus. Se ele não tem proteção de Deus, ele está desprotegido. Está desprotegida. Não tem a graça de Deus na vida dele. Não tem salvação. Amém, meus amados? Mas quem tem salvação, ele está protegido, está protegida, está guardada, está guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui a carta do apóstolo Paulo
aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, amém? E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, o Senhor nos transportou, Ele nos libertou do império das trevas. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós estávamos no império das trevas. Estava escravo de Satanás, escravo do inimigo. E Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós temos essa libertação, porque o reino de Deus, não é, irmãos, está em nós. E nós fomos resgatados, nós fomos libertados do império do reino das trevas, quando nós aceitamos a Jesus. É por isso que a luz e as trevas não têm comunhão. É por isso que o crente, não é, irmãos, ele tem que se afastar das trevas, ele tem que se afastar das más amizades. Não é? Ele tem que se afastar daquela pessoa, irmão, que não é bom para você estar ali próximo daquela pessoa direto, porque ela pode te induzir para esse reino, esse império das trevas. E nós temos que se afastar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então nós temos que ter cuidado com as amizades no trabalho, na escola, porque o reino das trevas, nós já viemos desse reino, e nós não podemos estar muito próximo de pessoas que não estão na luz, porque eles infelizmente podem querer induzir o crente a pecar, né, irmãos? Então, continuando aqui, tradução da palavra grega salvação, soterion, que tem a significação de tornar o estado perfeito ou restaurar o que a queda causou. Então, irmãos, essa palavra soterion do grego significa tornar o estado perfeito ou restaurar o que a queda causou. Então a queda causou o que? Morte. A queda causou distanciamento de Deus, afastamento de Deus, perda da comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, a Bíblia diz que eles se esconderam, porque Deus falava com eles todos os dias ali. Mas depois que eles pecaram, eles sentiram vergonha um do outro. Eles estavam nus no jardim do Éden e não sentiam vergonha um do outro. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles passaram a se esconder um do outro. Eles passaram a ter vergonha um do outro. E Deus tirou a árvore da vida do jardim do Éden, para que eles não comessem mais do fruto da árvore da vida, para que eles não tivessem vida eterna. Então veio a morte, veio a perda da comunhão com Deus, mas a partir do momento que você e eu aceitamos a Jesus, nós restauramos o que a queda causou. Aquela perda da comunhão, nós restauramos, nós recuperamos o que a queda causou lá no Éden. Então a salvação desfaz assim as obras do diabo. Por isso que João, aqui em 1 João, no capítulo 1, capítulo 3, versículo 8, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo do amor, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quando ele quis ser maior do que Deus, ele se cheio de soberba, ele quis ser maior do que Deus e Deus expulsou do céu. Então, desde o princípio, Satanás, ele pecava, ele teve inveja de Deus. Se há um sentimento terrível, irmãos, é a inveja. O primeiro sentimento que houve ali no céu foi a inveja. Lúcifer, ele teve inveja de Deus, ele queria sentar no trono de Deus, e Deus expulsa ele com a terça parte dos anjos, e ficaram 2 terços ainda com Deus.
E ali, meus amados, pois o que permanece nele, está aqui, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a partir do momento que nós somos salvos, as obras do diabo que estavam sobre nós são destruídas. Se você estava sobre maldição hereditária, a partir do momento que aceitou Jesus, aquela maldição hereditária que veio de teus avós, bisavós, tataravós, é destruídos, é desfeitos. As obras do diabo, elas são quebradas. É forte, irmãos. A salvação, ela quebra as maldições. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de ter câncer, porque na família tem muitos casos de câncer. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, aquela maldição, ela não atinge. Deus, ele quebra aquela maldição hereditária. Ele destrói. Se na sua família tem muita chance de ter problemas mentais, depressão, esquizofrenia, psicose, neurose, muita gente com problema psiquiátrico, que toma remédio controlado. A partir do momento que você aceita Jesus, que você vive na presença de Deus, aquela maldição, ela não te atinge. Deus quebra ela, destrói. Por isso que a Bíblia diz, para destruir as obras do diabo. Jesus, ele veio dar salvação a nós, irmãos. A soteriologia é a doutrina da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, eu não estou pregando prosperidade para vocês. Eu não estou dizendo que para nós ser salvos, não é, irmãos? Nós temos que dar tudo que nós temos aos pobres, né? Pegar a esmola que a gente tem e dar aos pobres, ou se você puder dar tudo que você tem aos pobres. Não, salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Ninguém pense que vai ser salvo porque pega as roupas, tudo que você tem e sai dando aos pobres da sua rua para ser salvo. Não, minha filha, pela graça. Jesus, ele já pagou lá na cruz o preço de sangue por nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação é uma expressão do poder de Deus. Jesus, o autor da salvação, tem por nome o Salvador. Lá em Lucas 2,11 fala isso. 2 Timóteo 1,10. Jesus é o Salvador. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz aqui em Lucas 2,11, quando Jesus nasceu, o nome dele foi dado pelo anjo, irmãos. O anjo Gabriel disse: o nome dele será chamado Jesus. Esse nome no hebraico quer dizer Yeshua. Yeshua no hebraico quer dizer para nós Salvador. Amém? Vamos ler aqui Lucas capítulo 2 versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Salvador é Jesus. Yeshua na língua hebraica. Lucas capítulo 2 versículo 11, a palavra do Senhor diz, vamos ler: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Na cidade de Davi é o que? Belém. Amém? Jesus nasceu em Belém de Efrata. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é ungido, Senhor, Salvador. Então quando você diz Jesus, você está dizendo Salvador, aquele que salva, aquele que livra, aquele que protege, aquele que escapa você de ter ali cair num laço do inimigo. Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o Salvador, Cristo ungido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como está em 2 Timóteo 1,10 também, louvado seja o nome do Senhor. Só existe salvação por meio desse nome, irmãos. A Bíblia diz: nenhum outro nome há salvação. Não há salvação por meio de José, não há salvação por meio de Pedro,
Não há salvação por meio de Maria, só por intermédio de Cristo é que há salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Nós não expulsamos demônio em nome de João, nem de Pedro, nem de Maria. Nós expulsamos demônio em nome de Jesus. Quando você diz a um demoniado que está manifestado, saia em nome de Jesus, o inimigo não resiste, ele sai, irmãos. Porque o nome de Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Veja, irmãos, que Jesus ele foi lá no inferno, e ele venceu a morte. Por que Jesus foi no inferno? Ele não foi para o inferno, ele foi para mostrar que ele é o Senhor da vida. Ele foi lá para, não porque ele foi condenado como aqueles que morreram no dilúvio, não. Jesus não foi no inferno porque ele foi condenado, não. Não vamos distorcer a palavra. Jesus foi lá para mostrar aqueles que morreram no dilúvio, porque é que eles foram para o inferno. Porque eles rejeitaram o que Noé pregou ali 120 anos, dizendo: arrependei, porque vai ter dilúvio, vai ter destruição. E Jesus, ele foi lá e pegou a chave da morte, e ele venceu a morte ao terceiro dia, e ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, venceu o inferno e venceu Satanás. Jesus, ele mostrou que ele é o Senhor, que vence a morte, que vence Satanás, que vence o inferno, e ele está aqui para vencer por mim e por você. Você que se encontra passando por alguma luta, clame por esse nome que tem poder. Yeshua no hebraico, que quer dizer Jesus, Salvador, aquele que livra, aquele que protege, aquele que resgata. Quando Simeão viu no templo, irmãos, disse: os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2:30. Simeão era um homem que esperava por o Salvador. Ele já tinha essa esperança. E quando Jesus nasceu, ele viu ali o menino Jesus, e ele apresentou no templo, e agora ele disse: agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos já viram o Senhor. Ele tinha a esperança que ele não morreria enquanto ele não visse o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança, irmão, não é muitas coisas dessa vida, mas é um dia morar no céu, um dia e ter as moradas eternas que Jesus está preparando para mim e para você. Não pense que nós vamos ser salvos para ganhar riqueza, como muitos pregam aí fora, né, irmãos? Não, nós não vamos ser salvos para ser ricos, porque nós já somos ricos. Você já é rico. Só em você pode dizer assim, irmão, que você é salvo, você é salva. Você tem a certeza da sua salvação. Você já pediu perdão a Jesus. Você já arrependeu dos seus pecados. Você é rico, você é rica. Não coloque na sua mente, porque você não tem muito dinheiro, você não tem um carro, não tem uma casa, você não tem um emprego. Ei, eu te digo, você é rico, você é rica. Miseráveis, pobres, são aqueles que não têm a salvação, aqueles que não têm a vida eterna, que se morrerem agora, irmãos, eles vão para um lugar onde só tem fogo, onde só tem tormento, onde só tem ali sofrimento. Mas se você e eu morrermos agora, nós vamos para um lugar onde, por sua vez, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Vai ser só glória, aleluia. Vai ser um lugar de paz.
Não permita que o inimigo diga: ah, eu aceitei Jesus, as coisas estão tão difíceis, meu Deus, eu não tenho uma casa, não tenho um carro, não tenho um emprego. Mas você tem sua saúde, você tem vida, você tem a vida eterna, você tem paz, você dorme e você é sossegado, porque você tem tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, irmãos, para não ser levados por esse evangelho falso que estão sendo pregados aí fora. Claro que Jesus, ele dá bênção, ele dá casa, ele dá carro, ele dá emprego, ele dá roupa, ele cuida, porque ele é um Deus que cuida. Quando eu aceitei Jesus, eu estava desempregado, eu estava, por sua vez, depressivo. Jesus me deu uma esposa, Deus me deu um emprego. Estou aqui dando um testemunho para vocês, jovens, para vocês que estão aqui nessa noite. Jesus, ele não só salva, mas ele também cuida, ele abre porta, ele faz milagre, ele restaura casamento, ele faz milagre na terra. Irmão, Jesus é o mesmo, ele não mudou. Ele expulsa demônio, ele faz cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, ele ressuscita os mortos, ele batiza com o Espírito Santo. Irmãos, creia nessa palavra. Eu não estou aqui dizendo de um Jesus morto, mas um Jesus vivo, que eu pude apreciar, que eu pude ter a experiência desse Jesus Cristo. Quando eu cheguei aqui, mais minha esposa, no ano 2013, começamos a missão, irmão, nós não tínhamos nenhuma caixa de som. E Deus confirmou e disse: olha, vocês estão aqui fazendo a minha obra. E eu e minha esposa começamos a dizimar, e para a glória do Senhor, Deus preparou os irmãos e irmãs para ajudar, e vocês estão vendo, para a glória de Deus, como Jesus é bom e maravilhoso. Uma igreja que não tinha condição de comprar um terreno, construiu um templo nessa cidade. Eu já ouvi falar que tem muitos aí que tem igreja aí 10, 20 anos, não tem um templo, e nós só tem 10 anos. Construímos um templo aqui nessa cidade, para a glória do Senhor. Já estamos construindo outro templo ali no Murici, meus irmãos. Um lugar onde não tem nenhuma igreja evangélica, irmão. Aí você diz: meu Deus, será que Deus está nessa obra, irmão? Não diga isso. Isso é pecado, irmãos. Você falar isso, que Deus não está numa obra que só tem 10 anos, e Deus já está abençoando com 2 templos. Fora as missões que nós temos ali em Orocó. Eu estava assistindo a rádio hoje à tarde, um programa abençoado ali, irmãos. Daqui a pouco chega em outra cidade, daqui a pouco vai para outro estado, e a obra vai avançando, e o evangelho não para. Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Deus quer usar cada um de vocês. Vocês que acompanharam de perto o início dessa igreja, vocês que acompanharam que nós começamos lá na minha casa. Se Deus não estivesse nesse lugar, meus amados, pessoas que não eram casadas estão casados, estão vivendo, estão bem, aleluia. Agora a luta vem. Jesus diz: neste mundo tereis aflições. Não é porque você é crente, porque nós somos salvos, que nós não vamos passar por aflições. Nós somos sujeitos às aflições, doença, enfermidade, problemas financeiros. Mas Jesus, ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, meus irmãos, Jesus é a salvação de Deus, pois através de sua morte na cruz ganhou uma eterna salvação. Hebreus 5:9. Essa salvação, ela é eterna, é para sempre, sendo-lhe dado todo o poder no céu e na terra, irmãos. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra, como está lá em Mateus 28:18. Por isso Jesus tem poder para perdoar. Jesus tem poder para perdoar. Se você pecou, se eu pequei, confesse a Jesus. Mas é claro que Ele não quer que a gente viva pecando, né, irmãos? Ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo.
A todos os que o receberem, Ele lhes dá poder para serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz aqui que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você não é mais criatura. Eu não sou mais criatura. Antes de eu aceitar Jesus, eu era apenas criatura, aleluia. Mas agora nós somos filhos. Podemos chamar Abba Pai, meu Pai. Jesus é teu irmão, nosso irmão. Jesus é irmãos da gente, e Deus é o nosso Pai. Nós se tornamos irmãos de Jesus, porque nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus é filho do Pai, nós somos irmãos de Jesus Cristo. É um privilégio, não é, irmãos? É um privilégio, não é? Nós sermos co-herdeiros com Cristo, nós sermos irmãos de Cristo e filhos do Pai, filhos do Criador dos céus e da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque este Evangelho é poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja gentil. É poder. Ele não está dizendo esse evangelho é poder para lhe dar um SW4. Esse evangelho é poder para salvação. Porque estamos distorcendo a palavra de Deus, né, irmãos? Hoje eu estava indo para o meu trabalho e